antiga havia esse debate, mas ali nós já estamos tratando dos intelectuais. À medida que a gente vai ficando mais intelectualizado, a gente perde a noção do prático e do objetivo. Não estou dizendo que a intelectualidade é ruim, não é. Eu costumo mencionar, durante meus anos de mestrado, o meu professor, que ensinou eletricidade e magnetismo, certa vez nós estávamos fazendo pesquisa num determinado lugar, ele pega a nossa impressora, pega o fiozinho, liga na tomada e faz zup. Saiu até fumacinha. Ele olhou e falou assim: o que será que aconteceu? Como eu estava por perto, já viu, a gente funciona meio como estagiário, né? Eu falei assim: queimou. Ele falou assim: mas como? O senhor colocou na tomada. Mas era para funcionar. Eu sei, mas a tomada é 210 e o nosso printer é 120. Não era naquela época do bivolt ainda. E ele ficou todo pensativo lá, querendo saber, afinal de contas, o que está acontecendo, porque o campo magnético produzido não sei aonde, os elétrons que passam para ali e para cá, falou: olha, se o senhor quiser pensar, pode pensar, eu vou fazer o seguinte, vou ver se eu acho uma outra impressora, porque a gente precisa imprimir esse negócio aqui, entende? Pode pensar o quanto o senhor quiser. Aí fui lá, achei uma outra impressora e imprimimos. Intelectualidade não é ruim, mas intelectualidade tem que ser prática. E quando nós estudamos muitos desses povos, eles nos dão ideias fabulosas a respeito da criação, mas não deixam de ser mitos, apenas mitos. Independente qual for a proposta, nós não temos como testá-los. As ideias principais da criação, praticamente, que nós trabalhamos hoje, tanto do criacionismo como também do naturalismo, muitas delas têm vindo dos gregos. Os gregos pensavam muito, então eles gostavam de, pelo menos, colocar de uma forma um pouco mais trabalhada, com argumentos a favor do criacionismo e do naturalismo, do evolucionismo. Tanto é que ideias muito antigas vieram lá dos gregos, por exemplo, a ideia de que sobrevive o que estiver melhor capacitado. Essa é uma ideia de Empédocles e Agrigento, foi dada mais ou menos quase 500 anos antes de Cristo. Isso daí não é de Darwin, isso daí não foi escrito por Malpertuis. Ou seja, nós temos um negócio assim, alguém que já sugeriu isso daí pelo menos 2.500 anos atrás, que todas as coisas vivas teriam vindo da água, ou seja, a vida teria se originado na água, lá nos oceanos, coisa assim. Isso daí foi Tales de Mileto, quem fez essa proposta 2.600 anos atrás. Então nós precisamos entender que tem muita coisa que está circulando que não são ideias novas. Nós trabalhamos apenas, retrabalhamos com essas ideias. Agora, nós temos uma quantidade absurda de sugestões, como eu mencionei, dentro dessas muitas mitologias por aí. Quando eu penso em mitologia, estou me referindo a ideias que nem todos concordam. Tem alguns que concordam, outros não, alguns aceitam, outros não aceitam. Estou dizendo dentro da mesma cultura. Mas existe um grupo, praticamente de criacionismo, que praticamente toda a cultura concorda. Por exemplo, o criacionismo islâmico. Acredita-se que Allah teria criado todo mundo, o mundo inteiro. Um processo muitas vezes semelhante em alguns aspectos ao da Bíblia, em outras vezes não. Se você perguntar para qualquer muçulmano, ele irá lhe dizer que foi Allah quem criou o mundo e vai te dar pelo menos uma ideia básica. Então existe um certo consenso. Quando nós tratamos com essas questões, nós não estamos tratando tanto de uma questão mitológica. Porque dentro do aspecto de mitologia, são aquelas ideias mais absurdas que você puder imaginar. Mas já o criacionismo islâmico, ele tem alguns traços do criacionismo bíblico. Tanto é que no mundo hoje, as maiores sociedades criacionistas têm sido trabalhadas e produzidas pelos muçulmanos. Para vocês terem uma noção, há 2 anos atrás foram lançados 3 livros chamados de Atlas da Criação. Existem em inglês. Uma produção belíssima. São meio grandes, 800 e poucas páginas cada um deles. Qual o conteúdo? De um lado da página mostra o fóssil, do outro lado mostra o animal vivo. Fóssil, animal vivo. Fóssil, animal vivo. Fóssil, por exemplo, fósseis de tigres, de leopardos, de hienas, de crocodilos, de hipopótamos, de elefantes, e a lista vai, zebra, camelo, todas essas coisas, datados com 90 milhões de anos, datados com 100 milhões de anos, datados com 80 milhões de anos. O que isso significa? Que todos esses animais estavam vivos junto com os dinossauros antes daquele suposto asteroide que teria caído e matado todos os dinossauros.
São evidências. Ele cita, são citados o fóssil, aonde foi encontrado, quem encontrou e a datação. É a ideia dos fósseis vivos. Então, a sociedade criacionista, promovida principalmente pelos muçulmanos, tem crescido muito. Aqui no Brasil, muito do material que é produzido principalmente na Turquia, está chegando bastante aqui no Brasil. Então, você vai encontrar muito material por aí do criacionismo produzido pelo pessoal lá da Turquia. E por quê? O alvo deles é mostrar que o mundo foi criado. Mas com qual propósito existe esse desejo de mostrar que o mundo foi criado? Que o mundo aceite o islamismo. É errado, portanto, termos uma atitude de buscar e mostrar que o mundo foi criado? Não, não é. Inclusive eu creio que é justamente o que Deus tem nos chamado para fazer, a sua igreja, para trabalharmos, pesquisarmos, mostrarmos que na verdade esse mundo foi criado. Algumas pessoas têm questionado a respeito disso. Falam assim, quando você fala numa universidade, você fala de Deus? Bom, geralmente quando eu vou na universidade, eu sou convidado para falar especificamente sobre um assunto, alguma coisa relacionada com o criacionismo. Então nós tratamos do criacionismo. Daí chovem aquelas perguntas e a gente responde perguntas e tudo mais. Geralmente, depois que toda essa parte foi trabalhada, daí existe aquela parte das perguntas que são interessantes. Quais? Quem é o Criador? Eu posso dizer, e eu sempre digo, quem eu acho que é o Criador, é minha fé. Mas por que você acredita nisso? Por que você diz que Ele é o Criador? E a gente vai desenvolvendo tudo isso. Então é importante perceber que ao deixarmos claro a situação de que o universo e a vida foram criadas, nós abrimos uma porta gigantesca dali para frente para começar a discutir quem é o Criador. Mas enquanto isso não estiver claro na mente das pessoas, nós não chegamos praticamente em lugar nenhum. Porque na mente deles continua ainda aquele pensamento. O mundo, o universo, a vida surgiram espontaneamente. Então nós temos aí o criacionismo islâmico, e um outro que tem sido muito trabalhado também, tem sido o criacionismo judeu, se bem que atualmente ele anda bem desvirtuado. O criacionismo judaico está mais voltado hoje, e parece muito mais com um evolucionismo teísta do que qualquer outra coisa. É aquela ideia, não, Deus criou o mundo, mas foi mais ou menos assim. Deus deu o pontapé inicial e estabeleceu as regras, e ele só, deu a primeira pancada e dali para frente tudo foi acontecendo. Então Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 do Torá, nem sempre, e uma grande quantidade de judeus hoje acham que é totalmente filosófico, não tem nada a ver com a coisa. Bom, isso daí dá uma ideia para a gente desses criacionismos que estão por aí. Mas esses são os criacionismos religiosos muito fortes. Deixa eu falar um pouquinho do movimento criacionista e a religião. Porque isso aí está relacionado mais de perto conosco, com as nossas igrejas. Eu já fui em várias igrejas, possuem escolas cristãs, e daí o pessoal chega e fala assim, olha, nós estamos usando esse material aqui, e a metodologia que nós estamos fazendo assim, nós ensinamos tudo que o MEC manda, e a gente vai colocando os versículos do lado. É assim que nós ensinamos criacionismo. Isso não é criacionismo. Não é criacionismo. O que você está tentando é fazer duas coisas, misturar água e praticamente óleo e tentar achar que vai virar alguma coisa. Porque a hora que você coloca toda uma proposta, que é a proposta evolucionista, não tem como a gente chegar e depois colocar os versículos da Bíblia do lado. Ou você vai tirar o texto do seu contexto, ou você vai praticamente desregular todas as coisas do outro lado, que é a parte científica. Sendo bem prático, o pessoal fala assim, não, aqui nós temos a teoria da evolução. Olha que coisa fantástica, a evolução dos seres humanos. Daí de repente você coloca assim aquela quantidade absurda de coisas que a evolução produziu, daí você coloca Salmo 104, 24. Senhor, quantas são as tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, a terra está cheia de seres que criaste. Na cabeça da criançada, o que está ali? Evolução. Nossa, então tudo evoluiu, chegou tudo isso aqui, legal. Então foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez. Como começou? Dentro desse criacionismo, esse movimento criacionismo e religião, o que mais nós temos visto é justamente essa ideia de pegar teorias naturalistas e apenas colocarmos alguns versículos bíblicos por perto. Daí eu pergunto bem honestamente, o que essas pessoas estão querendo com isso?
Ensinar cristianismo ou criacionismo? Porque o que nós precisamos trazer dentro disso é justamente essa questão, ciência e religião. Existe algum problema em separar as duas coisas dentro da sala de aula? Não, não existe. Vamos trabalhar com o criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo, por favor, abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Não, isso é o criacionismo religioso. Vamos ensinar isso na aula de biologia? Não, mas ele não vai ensinar? Não, na aula de biologia nós teremos que ensinar aos nossos alunos de onde veio a vida e como que a vida chegou até aqui. Essa complexidade que nós temos. Mas a Bíblia fala. Mas isso não é aula de biologia. Isso é aula de teologia. As pessoas falam, mas nós precisamos ensinar teologia para os nossos alunos. Claro, não tenho dúvida disso. Mas ensine-os a parte correta da biologia e vocês vão perceber que vai facilitar